vamos nessa, vamos para mais uma? Vamos para mais uma aulinha de estatística. Como a gente já havia conversado, eu ficaria umas aulinhas conversando sobre isso, visto que esse conteúdo é importante, tá? E eu queria começar resolvendo mais duas questões de média, para a gente não perder a prática, e fechar o conceito de estatística. Vamos finalizar nessa aulinha. Na próxima a gente resolve mais uma pancadinha de exercícios e beleza. A gente está preparado para enfrentar esse tipo de questão. Né? E aí o que a gente começa no seguinte, olha uma questãozinha que eu trouxe para a gente. A Gabriela está preocupada com suas notas em matemática. Os critérios para aprovação na disciplina são: a média das notas das 3 avaliações deve ser maior ou igual a 7. Então, beleza. A média das notas das 3 avaliações deve ser maior ou igual a 7. Então, gente, a gente vai fazer primeiro a média, né? A média das notas das 3 avaliações para verificar se é maior ou igual a 7. Né? Aí ele fala que caso o aluno não consiga atingir a média mínima, no caso 7, deverá realizar uma avaliação de recuperação. E para ser aprovada, isso aqui é muito importante. Olha isso. A média entre o seu resultado nas 3 avaliações e a nota da recuperação devem ter em média igual ou maior a 6. Gente, olha só. Olha o que essa informação trouxe para a gente de importante. A média entre seu resultado nas 3 avaliações e a nota da recuperação. Ou seja, gente, a média que ela tirou nas 3 avaliações mais a nota da recuperação deve satisfazer a relação de ser igual ou maior que 6. E aí ele me trouxe as notas que Gabriela teve nas 3 provas. Na prova 1, 8, na prova 2, 5.2, na prova 3, 6.6. Aí ele traz o seguinte: caso Gabriela tenha ficado de recuperação, qual a nota mínima ela deve tirar na recuperação para ser aprovada? Ou seja, a gente não precisa. Professor, deixa eu fazer o teste aqui para ver se ela ficou de recuperação. É lógico que você não vai precisar. Ela já ficou, essas notas aí, ela ficou, mas professor, eu não fiz a média porque o texto me disse que ela fica de recuperação se ela tiver, né, uma nota menor que 7. Eu não sei, ué. Eu preciso primeiro fazer esse teste. Não precisa, gente, porque a questão já falou, caso ela tenha ficado. Então, com certeza, essas notas aqui fazem com que ela fique de recuperação. Então, beleza. Então, só tenho que fazer o seguinte: qual nota eu tenho que tirar na recuperação para passar? Beleza. Então, vamos junto comigo. Olha só, deixa eu te falar. Como é que a gente tem que fazer a nossa questão? Nossa questão é o seguinte: eu tenho que fazer a média do seu resultado nas 3 avaliações, não é isso? Mais a nota da recuperação. Então, vamos lá? Vamos fazer a média dessas 3 provas? A média dessas 3 provas vai ser soma tudo, divide pela quantidade, ué. A média é, pego 8, mais 5.2, mais 6.6, dividido por 3. Bora lá. Aqui a gente pode fazer assim, gente, ó. Você fala, professor, não sei somar 5,2. Tá aqui, ó. Só somar esses números. Ah, mas aqui é o 8. O 8 não tinha que estar aqui, professor? Não teria que ser assim? 8 mais 5. Não, gente. Porque se você sabe que isso daqui é 8, você concorda comigo que isso é 8,0? Então, tá? Número antes da vírgula, embaixo de número antes da vírgula. Número depois da vírgula, embaixo de número que tem depois da vírgula. Você fala, professor, mas tem um número que está sozinho. Não tem problema, gente. Então é vírgula 0, tá? Um embaixo do outro, bonitinho, só fazer a soma. 6 mais 2, 8. Olha a vírgula. 8 mais 5. Basicamente, 8 mais 5 mais 6, né? A gente vai ter 19, certo? Porque 8 mais 5 vai dar 13. 13 mais 6, 19. Resposta, 19,8 dividido por 3. Você fala, professor, não sei fazer essa divisão. É um número com vírgula, ó, 19,8 dividido por 3. Como é que eu faço essa divisão? Bom, gente, vamos relembrar aqui uma coisa.
o objetivo é sumir com essa vírgula. Aí você fala, professor, mas como é que eu sumo com essa vírgula? Lembra do que a matemática oferece para a gente como alternativa? Basta a gente multiplicar esse número por 10. Mas, ei, o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Olha isso, gente. Multiplica por 10 em cima, mas você obrigatoriamente multiplica por 10 embaixo. Para quê, professor? Uai, para que isso fique 198 dividido por 30 e a divisão seja possível você fazer. Você não pode operar com esse número com vírgula, sua divisão não vai ficar muito boa. Então, multiplica por 10 desse lado, eliminando a vírgula, e multiplica por 10 aqui também. Olha, o que você faz em cima, você faz embaixo, porque se você fizer em cima apenas, você vai mudar totalmente o seu resultado. E para que isso se mantenha igual, para que essa divisão se mantenha constante, o que você faz em cima, você faz embaixo. Mas, professor, eu multipliquei por 10 em cima para andar com essa vírgula para frente. Excelente. O objetivo é sumir com essa vírgula para efetuar a divisão. Então, se você faz uma coisa em cima, faça embaixo. Olha o problema resolvidinho. Lembra? Você tem um número extenso, vai pegando de grupo em grupo para ver se satisfaz. Gente, na aula passada, resolvemos uma questão onde a gente foi agrupando e resolvia o nosso problema. Só que, olha, agrupando de 2 em 2 não vai dar. 19 é menor que 30. Como já não dá, eu vou pegar, então, os 3 números para efetuar a nossa divisão. Porque os 3 números dá 198 e é maior que 30. Então, agora a gente investiga aqui, número vezes 30 dá 198, ou chega perto. No caso, você tentar por 6, porque por 7 vezes 3 vai dar na casa dos 200 e pouco, vai ter passado. Vamos tentar 6. 6 vezes 30, 180. Subtraindo, 8 menos 0, 8. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Ei, ainda não acabou. Mas, gente, olha só. 18 é menor que 30. Não tem como efetuar essa divisão. Esse número tem que ser igual ou maior que este, lembra disso? Ah, professor, não tem mais nada para descer, né? Não tem, igual na questão passada. Lembra que tinha um zerinho que a gente desceu? Mas aqui não. Aqui a gente tem que acrescentar um zero de fora. Acrescentando um zero de fora, vem a vírgula e, opa, o 6 de novo. E o 6 agora fecha redondinho. Resposta 6,6. Mas, gente, a gente já sabia, já era esperado a média que ela tirou nas 3 provas ser abaixo de 7, ou seja, ela está de recuperação. Então, vamos lá? A média das notas mais a nota de recuperação, em média, tem que dar pelo menos 6 para ela ser aprovada. Não foi o que o nosso texto falou, gente? Não foi exatamente isso que o texto disse? O texto disse, olha, ela ficou de recuperação. Quanto que ela tem que tirar na recuperação para que ela seja aprovada? E vem fazer o que o texto falou. A média entre seu resultado nas 3 avaliações e a nota da recuperação, a média da média das provas e da recuperação, soma tudo, divide pela quantidade, tem que dar 6. Acabou. Só estamos fazendo o que o texto mandou. A média é entre a média das 3 provas mais a recuperação. Então, a média das 3 mais a nota da recuperação sobre 2 tem que dar no mínimo 6 para que ela seja aprovada. Gente, lembra? E igualdade entre frações para resolver este problema. Quando não tem nada, tem 1. Multiplica cruzado. 6,6 mais x vezes 1. Bom, 6,6 mais x, igual a 2 vezes 6. 6,6 mais x é igual a 12. Lembra, gente, x tem que ficar sozinho, portanto, 6,6 passa para lá mudando de sinal. 12 menos 6,6, x, ou seja, a nota que ela tem que tirar na recuperação dá quanto? 12 menos 6,6. Aí, né, você fala, professor, essa conta aí também, vou relembrar na hora da prova, porque eu não tenho calculadora. Então, gente, 12 menos 6,6, lembra? Número embaixo de número, certinho. Ei, esse aqui não tem como subtrair. Pega emprestado, 1
10 menos 6, 4. E 1 não dá para tirar 6. Preciso pegar aqui emprestado. Aqui fica 0, aqui vai para 11. Olha a vírgula. 11 menos 6, 5. Fechou. Resposta 5,4. Essa é a nota que ela tem que tirar em média, né? Desculpa, a nota que ela tem que tirar na recuperação para que ela obtenha, né, a nota mínima para passar, que é 6. Beleza? Questãozinha boa, tá? Eu separei essas duas questões de forma boa para você treinar, entender o conceito de média, para que você não fique preso apenas nisso. Contextualizar a questão de média é muito importante, tá? Olha essa 2. A média aritmética das idades de um grupo de 10 pessoas é 22 anos. Gente, esse tipo de questão eu coloquei aqui porque eu acho ela sensacional. Eu acho esse tipo de questão extremamente importante. Você não pode deixar isso daqui passar. Vem junto comigo. Olha o que ele falou. A média das idades de um grupo de 10 amigos. Gente, são 10 amigos. São 10 dados. Você não tem os 10 dados. Você não tem a idade dessas 10 pessoas, mas a questão te falou uma coisa. Olha, a média dessas 10 pessoas é 22. Gente, isso aqui é uma informação extremamente importante. Isso daqui é extremamente importante, porque olha o que ele falou. Bota isso no papel, isso é muito importante. Olha isso. Se você somar as idades, olha isso, gente. A soma das idades, não é? Soma tudo? Olha isso. Olha como é que seu professor está te ensinando a escrever esse tipo de questão. Soma tudo, divide pela quantidade, não são 10 pessoas? Quanto é que tem que dar isso, gente? 22, ué. A média não é isso? Soma tudo, divide pela quantidade, dá 22. Ou seja, somando todas as idades, dividindo pela quantidade, tem que dar 22. O texto me disse isso. Gente, olha que lindo. Olha o que você tem aqui. Quando não tem nada é 1. Lembra? Multiplica cruzado. Ei, a soma... Isso aqui é magnífico. A soma das idades dessas 10 pessoas tá aqui, gente. 10 vezes 22. Então, a soma das idades dessas 10 pessoas, 220 anos. Ou seja, olha isso. Olha uma informação importantíssima que a gente encontrou. Nós não sabemos a idade dessas 10 pessoas, mas uma coisa a gente sabe. Somando todas as idades e dividindo por 10 tem que dar 22, porque o texto me disse que essa é a média dessas 10 pessoas. Mas aí fala para mim, quanto é que é 10 vezes 22, já que a gente multiplica cruzado? 220? E multiplicando cruzado, o que a gente encontra? Que a soma das idades é 220? Gente, conclusão. A gente não tem que saber a idade de cada uma dessas 10 pessoas. O que interessa pra gente é saber quanto é que dá a soma total dessas idades. Gente, se a gente somar as idades dessas 10 pessoas, vai dar 220. Olha que informação precisa e olha o que eu quero abrir os seus olhos. Crie uma nota importantíssima sobre isso. Todas as vezes que uma questão de média te fornecer a quantidade e a média, multiplique esses dois. Multiplique a quantidade pela média para achar a soma total. Deixa o seu professor escrever isso. Olha o alertinho aqui. Ao fornecer a quantidade e a respectiva média, multiplique os dois e encontre a soma total. Olha que importante. Olha essa anotação. Ao fornecer a quantidade
e a respectiva média, multiplique os dois e encontre a soma total. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é perfeito. Sempre que uma questão fornecer para vocês a quantidade e a respectiva média dessa quantidade, simples. Multiplique os dois e encontre a soma. Opa, quantidade 10, média 22, multiplica os dois. Essa vai ser a soma total. Vai ser a soma total daqueles dados. Você não precisa saber quanto vale cada um. Você já sabe a soma total desses dados. Olha o pulo que você deu. Agora, o que ele falou? Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média passa a ser de 23. Opa, 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 opa. Opa, opa. O grupo, olha só. Olha o primeiro raciocínio que nós já tivemos. Agora vamos para a parte final. Gente, olha isso. Que importante. Já tínhamos que a soma das idades desse grupo era 220. Ingressou mais um amigo. A questão até pergunta, qual era a idade do amigo que entrou? Peraí. 220 era a soma, já tinha somado a idade daquelas 10 pessoas, mas peraí. Entrou uma pessoa de idade X. E a nova quantidade agora é 11. Porque eu tinha 10 pessoas, entrou mais uma, 11. E a média passou a ser 23. Acabou a questão. Gente, a soma já era 220. A essa soma, vamos acrescentar a idade da pessoa que entrou. Média, divide pela quantidade, que agora é 11, entrou mais uma pessoa, e tem que dar quanto? 23. O texto me disse isso. Acabou. Olha como essa questão é importante. Ao fornecer a quantidade e a média dessa quantidade, multiplique os dois e acha a soma total. Tá aqui. Ah, entrou mais uma pessoa. Acrescenta a idade dessa pessoa à soma e faça a nova média. Quantidade agora é 11 só porque entrou uma pessoa. Uma pessoa entrou e outra saiu, aí continuaria 10, mas uma pessoa apenas entrou. De novo, multiplica cruzado, você tem uma igualdade aqui envolvendo fração. Ó. Então, 220 mais x vezes 1, 220 mais x igual a 11 vezes 23. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Aqui. Organizando. 220 mais x igual 23 vezes 11. Rapidinho. 23 vezes 11. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Lembra da nossa multiplicaçãozinha, hein? Cuidado. Não é para botar, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Agora vem com esse. 1 vezes 3, não é para fazer isso aqui, ó. Ó, cuidado. Não pode fazer isso. Ó, o próximo número que entrar na multiplicação vai para embaixo deste número aqui. Tá? Então, 3, 5, 2. 253. 220 passa para lá negativo. X é igual a 253 menos 220. X vai ser igual a 33 anos. Essa é a idade do que acabou de chegar. 33. Letra E. Beleza? Mediana. Gente, a última análise estatística em cima dos dados. Mediana. Já sabemos média, soma todo, divide pela quantidade. Moda, o termo que mais aparece. Mediana. Ah, facinho. Mediana é o dado que ocupa a posição
central. Olha isso. Mas eu acho essa daqui sensacional. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar aonde acontecem as grandes pegadinhas. As grandes pegadinhas, elas acontecem aonde eu vou chamar sua atenção agora, tá? Cuidado, por favor. Vamos supor aqui o seguinte exemplo. Peguei aqui nossa distribuição, recolhi a idade de algumas pessoas. Então, a idade de uma pessoa, 20 anos, 10 anos, né? 11 anos, 6 anos, 23 anos. Pronto, recolhi isso daqui. Isso daqui representa um conjuntinho, né? Um grupinho de números, que representa basicamente as idades de determinadas pessoas. Tá aqui. Isso é muito interessante, gente, porque se eu te peço o seguinte, qual é a mediana desse conjunto de dados? Gente, qual é a mediana dessas idades? Eu recolhi a idade né, tá aqui, ó. Eu recolhi a idade de 5 pessoas. Idades de 5 pessoas, nós temos aqui 5 dados, que se referem à idade de as idades de 5 pessoas. E aí, basicamente, eu te peço quem é a mediana. Aí você, professor, facinho. A mediana é o dado que ocupa a posição central. Tá aqui, ó. Concordo. É nítido para você que esse meio, olha aqui, ó, dividiu em 2 aqui, dividiu 2 aqui. Pronto, esse é o dado da posição central. Aí você fala, professor, a mediana é 11. Eu te peço aqui um cuidado muito grande nesse tipo de questão. Porque é uma pegadinha muito grande esse tipo de questão envolvendo mediana. Então vamos lá? Na hora de fazer a mediana, é o dado que ocupa a posição central. Perfeito, mas atenção. Ó, antes de verificar. Antes de verificar qual dado ocupa a posição central, antes de verificar qual dado ocupa a posição central, organize os dados em ordem crescente. Gente, a partir de agora, pelo amor de Deus aqui, ó, olha um asterisco bem grande que o seu professor vai colocar aqui. Por favor, não esqueça jamais dessa informação. Jamais. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Por favor, você não pode esquecer disso. Vamos lá? Colocando os dados em ordem crescente. 6, 10, 11, 20, 23. Agora sim, quem é que está no meio? 11. Perfeito. Então, significa dizer que a mediana é 11. Gente, perfeito. Você fala, professor, mas continuou sendo 11 do mesmo jeito. Tá bom? Só que eu vou te mostrar um exemplo aqui agora. Então, a mediana 11. Tá aqui. Nossa resposta. Tudo bem. Tá aqui. Mas olha só. A gente não pode generalizar tudo. Vamos supor que a gente vai recolher mais amostras. Outras amostras.
recolhi mais outras amostras. E essas amostras contêm os números 3, né? 3, 1, 6 e 4. E aí, quem é a mediana? É 1? É o cara do meio? Exatamente esse? 1. Primeiro, organizo os dados em ordem crescente. Igual aqui, ó. Dados em ordem crescente. Aqui, dados em ordem crescente. Mesma coisa aqui, hein? Dados em ordem crescente. Bora lá? Dados em ordem crescente. 1, 3, 3, 4, 6. Quem é o dado do meio, que ocupa a posição central? 3. Perfeito. Resposta: quem é a nossa mediana? 3. Tá aí. Entendeu agora? Cuidado, tá? Nem sempre é assim. Aqui coincidiu, mas nem sempre vai coincidir. Beleza, professor, mas agora tem o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou recolher agora a idade de 6 pessoas. Olha aqui, ó. Olha que massa. Eu vou usar esse exemplo. Repetir aqui. Ó. Puf. Só que aqui não vai ser a idade, logicamente, de 5 pessoas. Aqui eu recolhi, na verdade, a idade de agora 6 pessoas. Tá aqui, ó. E aí eu te pergunto, e aí, quem é a mediana? Lembrando, por favor, antes de tudo, dados em ordem crescente. Eu acho que você já notou que sua questão vai fazer pegadinha com a mediana, não vai? Vai. Ela vai distribuir os números e muita atenção. Se não tiver em ordem crescente, não cai na pegadinha. Coloque. Tá? Então vamos colocar esses dados em ordem crescente. 6, 10. Desculpa, peraí. 6, 8, 10, 11, 20, 23. Pronto. Só que agora tem um detalhe. Olha que interessante. Antes, nos nossos 2 exemplos, você percebeu que era muito fácil verificar a posição central? A posição central era ocupada por um número só. Mas aqui agora, você não tem uma posição central. Você não pode falar que esse é o central, porque tem 3 de um lado e 2 do outro. Isso não é o centro. Você não pode falar que é esse, porque tem 2 aqui e 3 aqui. Isso não é central. Mas, ei, quem é o central? Os 2. Porque esses 2 são os centrais, ó. Esses 2 dividem os lados iguais. Então, professor, a mediana é o 10 e o 11, certo? Não. Todas as vezes que 2 dados ocuparem a posição central, por favor, quem vai ser a mediana? A mediana vai ser a média deles. Então, vamos lá? Quem vai ser a mediana? A média você já sabe. Soma tudo, divide quantidade. 21 dividido por 2, 10,5. Essa é a mediana, tá aqui, dessa amostra. Resumindo, professor, quando a vamos resumir isso? Vamos resumir isso?
que aí fica uma definição muito perfeita, e aqui eu quero chamar a atenção para cá. Então, uma setinha bem grande aqui. Ó, quando tivermos uma quantidade ímpar, olha só, quando tivermos uma quantidade ímpar de dados, olha que perfeito, apenas um dado ocupa a posição central. Agora, vamos analisar aqui. Quando a gente tiver uma quantidade par de dados, ó, quando tivermos uma quantidade par de dados, quantidade par de dados, dois dados ocupam a posição central. Beleza? Então, apenas um dado ocupa a posição central em uma quantidade ímpar de dados. Apenas um dado ocupa a posição central. Perfeito. Então, este dado será a mediana. Agora, quando eu tiver uma quantidade par de dados, olha só, quando eu tiver uma quantidade par de dados, dois dados ocupam a posição central. Conclusão? A mediana será a média destes dois dados. Prontinho. Aqui é o conceito de mediana. Quantidade par de dados e a quantidade ímpar de dados. Quantidade ímpar de dados, apenas um dado ocupa a posição central. É fácil verificar, gente. Ó, 5 pessoas, 5 dados. 5 dados ímpar, apenas um cara está no meio, isso é nítido. Quantidade de dados par, você tem 6 pessoas, você tem 6 dados. Par, 2 dados vão ocupar a posição central. Quem é a mediana? A média deles. Então, atentos a isso. Mediana, dado que ocupa a posição central numa quantidade ímpar, apenas um cara ocupa a posição central e esse vai ser a mediana. E numa quantidade par, 2 dados ocuparão o centro. Quem vai ser a mediana? A média destes 2 dados. Ponto importante. Não faça a mediana sem antes colocar em ordem crescente. Beleza? Valeu, galera. Até a nossa quarta e última aulinha de estatística.